Olá, pessoal, saudações para todo o pessoal que está assistindo o primeiro Congresso Internacional Online de Deficiência Visual. Meu nome é Joyce Guerra, muitos me chamam de Jobis, sou cega total desde pequena e eu vim aqui para conversar com vocês sobre cegueira e maternidade, sobre minha experiência dentro dessa realidade, desse universo fantástico, ok? Para isso, eu vou partilhar com vocês um pouco da minha trajetória e o que eu aprendi com ela. Nós vamos falar de preconceitos, nós vamos falar de desafios e soluções, vamos falar de mitos sobre cegos e bebês. Obviamente, o meu principal referencial vai ser a minha experiência. A minha experiência não é um referencial absoluto, mas eu acredito que seja um referencial válido, posto que eu sou realmente cega, que eu tenho 3 crianças e meu esposo também é cego. Então, eu acredito que seja um referencial que tenha alguma validade dentro dessa proposta, ok? Eu conheci meu esposo em 1999, através de correspondência em Braille. Eu morava em João Pessoa, ele morava em Guaxupé. No ano de 2000 a gente começou a namorar, nós namoramos à distância por 4 anos, quase. Em janeiro de 2004 nós nos casamos. Nós passamos por muito preconceito para casar, porque eu era da capital, de João Pessoa, da Paraíba. Dentro dessa proposta de tentar namoro à distância, eu tive a oportunidade de mudar para o Rio de Janeiro, morei lá por 3 anos e depois eu vim aqui para Guaxupé, Minas Gerais. E aqui a percepção do cego é muito diferente. Aqui, dentro da realidade que eu sou a única cega que sai de casa sozinha, eu sou a única cega que anda na rua, pela cidade, sem o acompanhante muitas vezes. Então, dentro desse contexto de extremo despreparo, de extrema falta de infraestrutura social, eu tive 3 filhos. O mais velho tem 8 anos, chama-se Martim Estevão. A do meio é Marilisa Estela, que tem 6 anos. E o menor chama Cristóvão, está com 4 anos agora. Então, quando eu fiquei grávida, eu engravidei após 3 anos de casamento. A notícia da minha gravidez foi recebida como um choque, como uma doença, como uma traição. Eu falei, tô grávida, e desceu aquele silêncio, assim, como se eu tivesse notificado que eu estava com câncer. E foi muito triste para mim, porque eu sempre pensei, eu sempre sonhei que quando eu ficasse grávida, as pessoas ao meu redor iam ficar felizes, mas ninguém ficou feliz. As pessoas falavam, como que você fez isso? As pessoas vinham para minha casa falar como que eu tive essa responsabilidade, porque todo mundo na família tinha suas obrigações. Eu dizia, olha, deixa eu explicar. Eu tô tendo uma criança para eu cuidar. E as pessoas diziam, você não vai dar conta de cuidar dessa criança. Você vai matar essa criança afogada na banheira, você vai sentar na cabeça dessa criança, você vai derrubar essa criança do carrinho dentro de casa e vai passar com o carrinho por cima dela. Enfim, foi esse clima que eu tive durante toda a minha primeira gravidez. Um clima de total desmerecimento, desvalorização, desempoderamento, extremo... Não foi, assim, preconceito, foi violência psicológica. Porque uma coisa é o preconceito, é quando você não conhece uma coisa e aí as pessoas dizem, nossa, isso é possível? E, de repente, você mostra a realidade para essa pessoa e ela muda de conceito. Outra coisa é violência. Quando você fala tal coisa é possível e a pessoa fala para você, não é porque eu sei mais do que você e a sua opinião não é válida porque você é cega. Então, tudo que você acha que sabe, na verdade, você não sabe porque você não está vendo o que eu estou vendo. É aquela percepção de que o cego, por não possuir um referencial visual de quem enxerga, está totalmente desqualificado, incapacitado de ter percepções próprias. Então, houve um dia que eu falei, olha, eu não sei como é que vocês vão reagir a isso, para exemplificar, mas eu morava perto do Instituto de Cegos da Paraíba e eu tinha várias mulheres ao meu redor, cegas, casadas, algumas não, que tinham seus filhos e eles estavam bem. E aí disseram para mim, mas com certeza eram todos muito judiados, maltratados. O nível do julgamento, do preconceito. Dentro desse clima, eu tive meu filho, lutei bastante para conquistar o meu espaço como mãe dentro da minha própria casa, porque eu queria cuidar dele com independência. Então, existem algumas realidades sobre mães cegas, pelo menos dentro do recorte que eu conheço,
que é o meu próprio e de algumas mulheres que eu pude conhecer tanto através da internet quanto pela vida real. Eu não fui a única a passar por isso, tá? Isso acontece com uma relativa frequência, em níveis maiores ou menores. Sobra gente para falar assim: você é cega e eu vou cuidar do neném para você. Eles perguntam pra gente: quem vai cuidar do neném para você? Mas você vai ter muita sorte se houver alguém que fale para você: eu vou te ajudar a cuidar desse bebê. Eu vou te ajudar a se conectar a essa criança. Raramente você vai encontrar isso. Então, como em tudo na vida, para fazer por nós, sobra. Mas para nos capacitar, falta, e muito. Vão dizer que a pessoa, por ser cega, não pode segurar no colo, não é seguro a mãe cega cuidar do seu próprio filho. E isso é um crime, porque muitas vezes a mãe cega acredita nisso. Ela pensa: nossa, fulano tá cheio de boa intenção. E aí, ela vai passar a responsabilidade e a oportunidade de formação de vínculo com essa criança para uma terceira pessoa. Uma terceirização emocional. Muita gente fala assim: eu quero ser os olhos de quem não enxerga, eu quero ser os olhos da fulana, eu vou ser os seus olhos. Daqui a pouco vão ser seus olhos, suas mãos, seu cérebro, sua perna, tudo. É a superproteção na maternidade. Mas dificilmente aparecerá alguém que diga: eu vou te ensinar a aprender com outros sentidos aquilo que você não consegue ver. Então, assim que meu bebê nascer, um tal de gente vindo aqui em casa 7 horas da manhã, para colocar fralda no neném sem ser solicitado. E eu ganhei até grito uma vez, porque era 7 horas da manhã, a gente estava acordada desde as 6h30. E a pessoa veio aqui em casa, me viu dando banho no neném e falou: você é uma louca, uma irresponsável, como é que você deu banho nessa criança se uma pessoa está perto de você? E aí foi a hora que eu tive que me impor. E a hora que muitas mulheres abaixam a cabeça, porque realmente acreditam que são um risco para os seus filhos. Eu conheci muitas mulheres cegas que sequer seguraram seu bebê no colo nos primeiros meses, porque acreditaram na mentira criminosa que disseram que ela não era capaz de fazer isso. É uma mentira, porque na verdade quem fala isso é gente que nunca viu mulher cega cuidando de filho. E portanto, como nunca viu e não consegue imaginar como é que faz, diz que não é possível. E aí muitas vezes a cega fragilizada do puerpério, do parto, da amamentação, ela aceita esse estigma e deixa de criar o vínculo com a criança. Então, no meu caso, eu tive que me impor de forma radical e até mesmo agressiva, porque ou eu assumia meu bebê, ou eu sumia dentro da proposta de maternidade. Eu não seria a protagonista, tá? Eu seria uma mera coadjuvante. Alguns mitos que existem, então. Eu vou dar alguns mitos que existem e vou passar algumas soluções que eu encontrei. Banho. Regra geral, você não pode dar banho numa criança porque você vai afogar a criança na banheira. Realmente, porque a pessoa cega não tem a menor chance de perceber que um recém-nascido está se afogando literalmente em cima da mão dela, né? É uma coisa que realmente nós não somos capazes de perceber. Ironia, tá? Soluções alternativas, então. Existem vários assentos, várias redes, mas vamos para o começo. É extremamente comum na Europa você não dar banho num recém-nascido assim que ele nasce. É comprovado que o vernix, aquilo que a gente chama erroneamente de sujeirinha do parto, esse vernix é cheio de proteína, protege a pele do neném, que é muito sensível. Então, a verdade científica é que, se você quiser, você não é obrigada a dar banho no neném assim que nasce. Você pode esperar. Na Europa e em vários outros países é comum você não dar o banho de imersão no neném. Eu acredito que eu tenha aqui vários espectadores de outros países que vão poder atestar esse fato. Então isso significa que você não precisa colocar o neném dentro da banheira nos primeiros dias, porque isso inclusive vai retardar a queda do coto umbilical. Aqui no Brasil é a partir de 7 semanas. Sem o banho de imersão em outros países, muitas vezes é de 2 a 4 dias só. Então, se você quiser seguir a tradição do Brasil e dar banho mesmo assim, é amplamente possível. Se você quiser, se você estiver grávida e quiser tentar colocar um boneco na banheira, pode tentar. Não tem importância, aqueles baratinhos de plástico. Tem umas redes também que a cabeça do bebê fica um pouco mais alta. Essa rede prende dos lados. Tem uns assentos de espuma
uns assentos de plástico que não são muito bons, porque eles flutuam, a água entra por debaixo e eles podem flutuar, e se eles flutuarem, o seu bebê vai meio que boiar, e aí você pode perder o apoio. Não são uma experiência muito boa. Outra coisa legal é você usar sabão em barra, porque o líquido é um pouco mais difícil, você pode achar mais difícil manusear com uma mão apenas. Então, você vai ter que dar banho no neném minúsculo com uma mão o tempo todo embaixo da cabecinha dele, então vai ter uma mão só. Então, o banho de balde foi a solução mais interessante que eu encontrei para dar banho no meu neném com independência. Joyce, você disse que teve 3 filhos. Como foi a tua vivência desses primeiros momentos com os 3 filhos? Meu primeiro filho, eu levei 5 meses para conseguir colocar para fora todo mundo que queria me ajudar, mas na verdade queria me desempoderar e me incapacitar a cuidar do meu filho. Porque ninguém queria me ensinar. As pessoas só queriam tirar o neném do meu colo, dar a comida por mim, fazer tudo por mim. E me tirar essa oportunidade maravilhosa que é a construção do vínculo desde os primeiros meses. No segundo e no terceiro filho, o contexto já era totalmente diferente. Eu tinha me cercado de pessoas que acreditavam em mim, que acreditavam no que nós pretendíamos, que respeitavam a minha decisão de ter filhos, de viver a maternidade de uma forma consciente, responsável e totalmente ativa. Então foram histórias totalmente diferentes. Eu dei banho desde os primeiros dias de vida, eu amamentei sem intervenções, entendeu? Mas para isso eu tive que romper com muita coisa. E eu tive que realmente construir uma rede de apoio, vamos falar assim, praticamente do nada. Né? Mudar muita coisa que estava dentro de mim e também ao meu redor. O mais difícil foi conseguir lutar com meus próprios medos, porque eu também tinha medo. Eu tinha medo e não tinha muitas pessoas que acreditassem no que eu estava fazendo. Então eu tive que encontrar pessoas que, em vez de alimentarem meu medo, alimentassem minha força. E foi o desafio, tá? Foi um desafio muito grande. Alimentar o neném. O que a gente pode fazer para sugerir nesse aspecto? Quando só eu cuidava do neném, eu e o esposo, que sempre foi totalmente ativo nesse aspecto, que nesse aspecto sempre ficou do meu lado, o que acontecia? Eu colocava a minha mão na boquinha do bebê, no roxinho, e ia com a colher, com a outra mão, para encontrar a outra mão e a boquinha dele. Quando eles ficavam mais velhos, os 3, eles pegavam a minha mão e levavam até a boquinha deles. Os 3. A partir de que idade, Jobis? Uns 9 meses, 10 meses mais ou menos, isso já acontecia. Mas no caso, era mais eu e o esposo que fazíamos isso. Então eles perceberam que pra gente era desse jeito. Quando era um cuidador que enxergava que ia fazer, coincidentemente, muitas vezes eles faziam a mesma coisa, porque eles não se tocavam tanto que os outros enxergavam, tá? Eu comecei a alimentar depois dos 6 meses por causa do aleitamento exclusivo, que é a orientação, né, da Organização Mundial de Saúde. Eles comiam num cadeirão, eu colocava uma fraldinha grande em volta do pescoço, assim, embrulhando o neném, um pouco o neném, uma parte até da mesa, e dava comida, papinha, o que fosse. E depois era só lavar a fraldinha, então não sujava tanto em volta, não era um caos, como muitas vezes imagina que era, sabe? Não sujava tudo, não era um caos tão absurdo assim, era relativamente tranquilo, tá? Remédios, como é que a gente fez com remédio? Eu marquei as seringas. Todas as seringas eu marcava com a quantidade de ml, então eu tinha uma seringa com 2 ml, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5... E assim por diante, o tempo fosse necessário. Eu tinha várias seringas. Como é que eu marcava? Eu pegava uma fita cola, uma fita durex, fita crepe, o que fosse, e passava o êmbolo pela canaleta, sabe? Aquela parte de fora. Eu passava aquela parte que vai dentro e por fora eu ia apertando até sentir que passava o êmbolo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho uma seringa. Eu tenho uma estrutura de plástico, que é um cano, e por dentro da estrutura de plástico vai passando o êmbolo, que é onde vai empurrar o remédio para fora, tá? Então eu usava sempre essa seringa. Então quando o plástico do êmbolo pressionava o plástico da canaleta, no que eu empurrando o êmbolo e apertando a marcação que estava por fora, eu sentia através do meu dedo quando o êmbolo chegasse na marca. Então eu conseguia fazer perfeitamente da medida com perfeição. Então aqui nós sempre demos remédio para as crianças. É bom falar que eles nunca tiveram uma doença absolutamente grave, sabe? Nada assim terrível, drástico assim. Mas a gente sempre cuidou desse jeito e deu super certo. Remédio conta-gotas, como é que a gente fazia?
Eu preferia aquele de apertar e eu colocava o meu dedo na boca da criança e pingava o remédio. Então, obviamente, pingava também em cima do meu dedo, me permitindo contar. Quando eu acabava de contar as gotas, desse modo eu sempre sabia quando caía e quando não caía, então eu podia contar. Quando acabava de pingar as gotas todas, eu deixava ele chupar meu dedo. Assim ele podia consumir todo o medicamento, tá bom? Muita gente fala, poxa Jobis, poxa Joyce, a amamentação deve ser uma coisa difícil para quem enxerga, de jeito nenhum. Não tem como você errar. Você sabe quando o neném tá mamando e quando não tá. Não tem como não saber. É uma coisa física, fisiológica. Mas como você vai saber que ele tá com a pega correta? Se tiver pega correta, não vai doer, tá? É simples assim. Claro que pode ser que você precise de um profissional. Na verdade, eu aconselho, especialmente da primeira vez, como muitas mulheres precisam, e muitas mulheres no Brasil param de amamentar porque não possuem orientação correta, mesmo nos hospitais. Muita consultora de amamentação não é favorável à amamentação. Colo, pegar no colo, eu não consegui me adaptar aos carrinhos de bebês. Eu confesso que foi uma limitação que eu tinha, que eu encontrei, porque quando o neném era muito pequenininho, a cabeça vai sacudindo assim. Quando aqueles grandes confortáveis, eu errava a colocar lá. Então, eu era dona de bater o carrinho na porta na hora de manobrar. Aí, se o neném era molinho, a cabeça ficava indo para frente, para trás, para o ladinho. Se ele era maiorzinho, a mãozinha ficava apoiando na frente, batia nos portais. Ele chorava, eu chorava, era um caos. Então, eu nunca me dei bem com esses carrinhos. Eu tentei os de guarda-chuva, que são mais estreitos, quanto os modelos maiores. E só foi desperdício de dinheiro. Quando o Estevão tinha 8 meses, eu conheci os carregadores de neném. Eu usava o Slim. Também usei Wrap, Fast Wrap. Canguru não foi muito bom, mas eu usei Meitai, Sampachila. Todas essas opções de carregadores eu usei. Que são panos com diversos formatos, diversas amarrações, formatos, estilos. E você coloca o bebê dentro dele, ele fica juntinho de você. E aí você consegue saber todos os movimentos que ele está fazendo, você consegue até amamentar, andar com ele, passear, tendo sempre a noção do que está acontecendo. Porque dentro do carrinho não tinha noção. A maioria dos carrinhos, a mãe sequer olha para o neném, né? Porque o bebê fica deitado de costas. Tem um empurrador na frente, a cabeça logo imediatamente na frente, ele fica deitado de costas para você. Então, eu não tinha como ver como é que ele estava, Eu tinha dificuldade de acompanhar como ele se movia. E com os carregadores eu não tinha esse problema, porque eu tinha total independência. A adaptação dentro de casa, o que você fez para o seu bebê não morrer, posto que você era um cego? Eu não fiz adaptação nenhuma. Não, eu não amarrei chocalho no meu filho para saber onde ele está, porque eu não sei como é que é para vocês, mas eu sempre acho o neném um troço muito barulhento. Eles engatinham batendo as perninhas, os joelhos, a mão no chão, respirando. Gente, é um troço muito barulhento. Não tem como você perder um neném. E eu não amarrei chocalho. Eu não fiz nada de diferente. A minha casa, o que eu fiz? Todos os mantimentos eu coloquei para cima. Tirei da parte de baixo do armário. Copos, tudo que era de vidro. Então para baixo ficou os plásticos. Algumas coisas que de repente podia quebrar, que não era transtorno. As panelas. Só. Produto de limpeza também eu coloquei para cima. Eu não teve mais sérios problemas. Não coloquei tranca, não coloquei nada. Perigos. Se o neném vai morrer, você não vai ver. Isso nunca aconteceu. Claro, estão todos vivos. Mas assim, o instinto é uma coisa muito interessante, porque tanto eu quanto o pai, a gente sempre soube quando alguma coisa estava errada. Inclusive, já teve caso de médico falar, tá tudo bem, e a gente sentir que não tá, e pedir outra opinião e descobrir que não estava mesmo tudo bem. Eu também tive uma mãe que teve um neném, e ela estava saindo do quarto, deixando o bebê no berço, meio que dormindo, e ela, de repente, deu uma coisa nela, uma aflição, e ela voltou, e viu que o neném estava no berço engasgado, sufocado, e ela desengasgou o neném e deu tudo certo. Mas ela escutou alguma coisa, ela não ouviu, ela sentiu que tinha alguma coisa errada. Então, como ela estava conectada a ele, como ela tinha um vínculo muito forte, ela era capaz de sentir algumas coisas. E eu tive a oportunidade de presenciar isso várias vezes na prática. O instinto é uma coisa muito especial, muito forte. O vínculo, quando a gente se permite ter esse vínculo, é uma coisa realmente forte. A gente se sente muito ligada, muito segura também. É como se a gente tivesse um manual de instrução do bebê no nosso coração. Eu sei que sou piegas, tá? Mas é assim que funciona. Eu tenho muita dificuldade de andar com meus filhos com acompanhante que enxerga. Porque todo mundo age como se outra pessoa fosse a mãe. E eu não acho isso legal. Levar para pediatra, por exemplo, com acompanhante ao fim. Porque é como se eu não estivesse lá.
E a gente não gosta de ser ignorada. Porque eu sou a mãe, eu sou responsável. E eu não acho que seja ok, nem positivo. E então, eu só vou com uma pessoa que enxerga quando não tem outra opção. Por muito tempo, era bebezinho, agora eu consigo andar com os 3 na rua. Normal, sem problema, eles são super acostumados com isso. Então eu não falo que eles têm obrigação de cuidar de mim. Eu não acho que isso seja a melhor escolha, porque eu acho que a minha responsabilidade pela minha deficiência é minha, entendeu? Então quem tem que se responsabilizar por não cair sou eu, usando a bengala corretamente, usando os meios que estiverem ao meu alcance. É uma opinião pessoal, eu não acho, ok, você pegar uma criança de 3 anos, 6 anos e falar assim, cuida da tua mãe, senão ela vai cair. Sabe, é uma responsabilidade muito grande para eles. E, na verdade, eu sou a adulta responsável. Eu que tenho que me responsabilizar por eles. Se trata de uma coisa que eu realmente não sou capaz de fazer, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em pedir para os meus filhos ver dinheiro para mim. Porque é uma coisa que para mim realmente muitas vezes escapa. Dependendo da luminosidade, eu não consigo ver dinheiro. E os aplicativos celulares eu acho muito demorado. Mas eu não tenho cara de pedir para eles fazerem uma coisa que eu sei fazer e onerá-los com isso. Por colocar um peso assim, sabe? Quando eu ando com meus filhos, eu falo, olha, você é o GPS, não precisa avisar degrau, só me ajudar a chegar, né? Me mostrar como é que chega. Só me avisa lixeira, porque aqui no Brasil as bengalas não detectam as lixeiras, ficam em cima, assim. Então eu falo, a tua função é me ajudar a ver as lixeiras. Mas, em geral, eles são crianças que têm a possibilidade de ter uma vida normal. Eu acho muito chato, às vezes, gente na rua, e sempre tem alguém, normalmente mulher, que fala assim, vai mais devagar com a tua mãe. Gente, oi? Como assim? Aí já tem gente que pega e fala assim, olha, ô menino, volta aqui, ajuda tua mãe a andar. Como assim ajuda tua mãe? Gente, o filho é meu. Quem tem que falar que se precisa ou não de ajuda sou eu. E aí, normalmente eu falo, filho, pode fazer como a gente combinou. Se eu precisar de ajuda, eu peço. E vocês vão perceber se eu precisar. E já teve muitas vezes de eu precisar de ajuda e os 3 perceberem que eu estava precisando de ajuda, mesmo sem eu pedir. Uma coisa aconteceu engraçada. Eu estava na festa de aniversário. Vocês sabem aqueles buffets bem legais para cegos? Só que não. São assim, ó. Aqueles lugares com acústica muito boa, com bastante eco, uma música bem alta e a gente, além de cego, ficando surdo. Aí, a nossa trata é assim. Vocês vão brincar, eu fico aqui na mesa, se eu precisar de alguma coisa, eu acho vocês, e qualquer coisa vocês me chamam, né? Não batam uns nos outros, se alguém bater em vocês, vocês me avisam. Se um de vocês bater em outra pessoa, vocês me avisem. Não coma aquilo que não for oferecido, eu tô aqui, e qualquer coisa a gente conversa. E eu fiquei lá. Então, quando eles saíram de perto de mim, eu perdi os filhos, e não foi legal. Porque a acústica era horrorosa, o lugar estava lotado. E a festinha da escola, e eu sentei lá. E eu não conheci ninguém. E eu fiquei lá, e de repente começou a me dar uma dor de barriga. Aquela dor de barriga assim que você pensa, ai meu Deus, vai ser agora, tem que ser agora, eu preciso de um banheiro para ontem. E eu não sabia onde estava o banheiro, nem sabia para que lado ficava o banheiro. Não conhecia ninguém, não sabia, não tinha ninguém conhecido e não podia achar meus filhos. Eu perdi meus filhos na festa barulhenta, o que eu faço? Aí eu até pensei, vou ficar em pé, para ver se alguém chega perto de mim. E eu pensei, me salvem dessa situação. Quando eu estava pensando em ficar em pé, eu não tinha feito nenhum movimento. Me chegaram os 3 na mesa. Mamãe, tá precisando da gente? E eu estranhei. Como é que vocês sabem? A mamãe, eu não sei, a gente achou que a senhora pudesse estar precisando da gente, a gente sentiu. E aí, naquele momento de real necessidade, eles me ajudaram a encontrar o banheiro. Isso não é preconceito, isso é vínculo. Eu não ponho como obrigação dele. As pessoas falam, seus filhos têm alguma obrigação, alguma função na sua casa por causa da deficiência? Não. A gente se ajuda quando precisamos uns dos outros, como qualquer pessoa que se ama. Tanto eu com eles, tanto eles comigo. Mas não existe uma obrigação, um fardo. Então, assim, existe toda essa proposta materna do deficiente visual conseguir cuidar da sua criança com independência e conversar com ela sobre a deficiência. No meu caso, os 3 tiveram reações bem diferentes. O Estevão teve uma fase que entrou numa de me super proteger por um tempo. Eu acho que ele viu as pessoas tentando me super proteger e entrou na dança. Eu falava, Estevão, para aí. Eu sou tua mãe. Se eu precisar de ajuda, é claro que eu vou pedir para você. Não precisa se preocupar comigo. Eu consigo andar.
Eu consigo me locomover, eu consigo pegar, eu consigo arrastar, eu consigo beber água, não precisa me puxar, não precisa me arrastar, não precisa dar na minha mão sem eu pedir, não precisa tirar da minha mão. A Marilis, ela entrou numas de questionar. Não é bom ter pai cego, não é bom ter mãe cega. E eu, por quê? Porque todo mundo fica olhando para a senhora. E eu não gosto que as pessoas fiquem olhando para a senhora. As pessoas olham para a senhora com um jeito ruim, como se estivesse fazendo alguma coisa de errado. E aí eu tive que posicionar ela dentro da situação. Falei assim, não, a gente não está fazendo nada de errado. É que as pessoas não conhecem, elas não estão acostumadas com a gente. O Cristóvão de 3 anos, ele trola, ele zoa, ele brinca com todo mundo. Então ele brinca comigo também. Uma vez o Estevão estava dormindo, o irmão mais velho, e o Cristóvão machucou a testa. E no que ele machucou a testa, a gente deu gelo. E ele teve uma ideia muito legal, só que não. De entrar no quarto do irmão, onde ele estava dormindo, e colocar o gelo, que era para a testa dele, dentro da cueca do irmão que estava dormindo. Então eu estava, tomando café, eu acho, e de repente eu escuto gritos pavorosos, apocalípticos, uma pancadaria, berros, eu vou correndo ver o que aconteceu. E tinha acontecido isso. O Cristóvão colocou o gelo dentro da cueca do irmão, o mais velho assustou e bateu nele, e o Cristóvão pegou e bateu de volta. E eles estavam se pegando, se batendo. Aí eu tive que... Chamei, acalmei, separei todo mundo e falei que não precisava colocar o gelo na cueca do outro. Não era legal. Então ele trola a gente também. Ele brinca com a gente também. Aos poucos ele tá pegando a dimensão do que pode, do que não pode, com todo mundo, inclusive com deficientes, né? Porque a gente não tem uma humanidade paralela. Somos todas pessoas com os mesmos direitos e deveres. Um dia, ele colocou água gelada no meu sapato. Ele pediu água, foi pra lá, foi pra cá. Eu fui calçar meu sapato e tinha uma poça gelada dentro dele. Eu me assustei e ele chorou de rir. E o Estevão ficou bravo, falou assim... Eu falei, Cristóvão, deixa ele brincar, ele brinca com todo mundo. Ele falou assim, não, mas ele tá fazendo isso com a senhora. Eu falei, não, ele não tá fazendo isso porque eu sou cega, ele tá fazendo porque ele é ele. Na verdade, ele tá me incluindo na zoeira dele. Então, aos poucos, ele tá deixando de zoar um pouco. Mas nesse aspecto, ele não tem preconceito, entendeu? Ele zoa com todas as pessoas. A criatividade dele para a arte é, assim, um dom sobrenatural. Aos poucos, a gente está orientando isso aí, tá bom? As mães cegas, não existe nenhum aparelho, nenhum acessório que ajude uma mãe cega a cuidar de outra pessoa. O máximo que a gente consegue em termos de inclusão é um aparelho que ajude o cego a fazer as coisas sozinho, mas não tem nada que possibilite o cego fazer uma coisa por outra pessoa, ajudar outra pessoa. Eu não sei de estudos sobre nós, mulheres cegas, onde nós estamos, como nós somos, o nível de independência que nós temos. Não sei de nenhuma política, nada que nos possibilite aprender a cuidar dos nossos filhos com autonomia, dignidade e respeito. Infelizmente, eu não sei de nada disso. É como se nós não existíssemos. Se o cego é invisível, o cego com o bebê no colo é invisível. E se a gente não toma cuidado, a gente fica invisível até para os nossos filhos. Porque o desempoderamento é cruel. Primeiro, eles nos fazem crer que eles são pequenos demais, que a gente não vai conseguir dar conta quando eles começarem a correr, porque eles vão correr rápido demais e a gente não vai conseguir pegar. Então, sempre tem pessoas dizendo que a gente não vai conseguir, nos desempoderando e nos desqualificando. E fica parecendo que a desqualificação é fruto da deficiência, quando não é. É fruto da desinformação e, de certa forma, da covardia das pessoas, tá? Eu não ouvi falar de um pediatra virar para uma mãe cega e falar assim, você pode cuidar do seu bebê. É uma coisa que praticamente não existe. A gente se faz. A gente se faz colocando o nosso sonho de independência, de autonomia e de amor na frente e apostando no improvável. Só pensando, nossa, se outras mulheres fizeram, eu vou conseguir. Se eu conheci fulano e ciclano que conseguiam, eu vou conseguir. Se Deus me deu um filho, é porque eu vou conseguir cuidar. E nisso fica muita criança, muita mãe, muito binômio mãe-bebê pelo caminho, muita terceirização afetiva pelo caminho. Isso é muito triste. E não é inócuo, não é indolor. Eu queria trazer para vocês, mais ou menos essa mensagem. Eu queria falar que criar uma criança cega é factível, é possível. Eu queria dizer que meu esposo, por ser homem também ser cego, sofre preconceito muitas vezes. Ele tá com o neném no colo e perguntam, cadê a mãe dele? Claro que para mim também perguntam isso, mas é triste porque é como se ele não pudesse ser pai, é como se ele também não fosse capaz, né? E a gente lida com isso todos os dias, é o nosso dia a dia. Como em tudo na vida, na patermaternidade, a gente precisa de pontes, de descobrir modos de fazer.
o que todo mundo faz, só que de jeito diferente. Você vai fazer diferente, mas não significa que nem por isso não se possa fazer o que seja ineficiente. Então é possível fazer todas as atividades comuns e, claro, ampliar os horizontes no que se refere à aceitação, à paciência, né? Eu queria dizer que os meus principais desafios dentro da maternidade não foram as questões de rotina, porque são procedimentos que, quando você aprende, são básicos, ficam sendo seus para sempre. Meu maior desafio é quando entra a parte emocional. É você entender que você tem uma pessoa inteira no teu colo. E essa pessoa é um indivíduo. E você não tem o direito de tratar ela como um robô, como um computador, como um bichinho que existisse apenas para satisfazer as suas expectativas, repetir suas crenças. Você tem que passar os limites para ela, porque é preciso, mas sem esquecer nunca que ela é uma pessoa, que ela é um indivíduo, que ela vai escrever sua própria história. Ela não é um objeto, ela é um ser humano o tempo todo, desde o momento em que nasce. E você é mãe. Quer você trabalhe, quer você fique em casa o dia inteiro. Você é mãe. Então você tem um dia maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo azul. E quando você chega em casa, você vai ter que cuidar do seu filho. E se você tá péssima, se você tá com enxaqueca, tá com TPM, tua vida tá um caco, você vai continuar sendo mãe, vai ter teu filho para cuidar. Então você precisa aprender a se disciplinar para não descontar neles aquilo que não é deles. Às vezes a gente vê um problema, a gente quer intervir logo, mas às vezes basta ouvir. Ter a humildade de ouvir, de entender o que está acontecendo, de acolher o que está acontecendo, e muitas vezes as coisas se resolvem. Você não precisa intervir tantas vezes assim. Muitas vezes escutando, só escutando, a gente consegue resolver 60% dos problemas que surgem de briga entre irmãos, de complicação. A gente às vezes só precisa sentir, sem julgar, mas orientando onde for necessário. Então, eu falo para os meus filhos, vocês podem fazer o que for, que eu tô aqui. Eu posso não concordar com o que vocês fizeram, mas eu não vou humilhar vocês por conta disso. O erro já é ruim em si mesmo. Eu vou orientar, eu vou apontar, eu vou conscientizar, mas eu não vou humilhar. Eu preciso que vocês me contem. Eu preciso criar esse vínculo entre a gente. O vínculo em que você possa me contar que você ganhou uma medalha de ouro. E você pode contar que você matou alguém. Em que você tem a liberdade e a coragem e a segurança de me contar o que acontecer. De mostrar quem você é. Outro dia a gente estava com um debate na internet de como proteger nossos filhos contra a pedofilia. E tinha vários vídeos informativos, várias ideias. Eu falei, gente, a melhor possibilidade de ajudar na pedofilia é o vínculo. É a nossa melhor chance. Porque a maioria dos vídeos parte do pressuposto de que o violador, quem abusa de uma criança, é um desconhecido, praticamente um desconhecido. É um professor de natação, por exemplo. Mas a maior parte dos abusos acontecem dentro da família. E aí você vai ter que bancar isso. E a criança vai te contar. E você vai ter que ouvir e acreditar nela. Poxa, Jô, como assim? Uma coisa é teu filho ou tua filha falar pra você assim: mãe, pai, meu professor abusou de mim. Meu professor passou em mim. Meu professor me encostou na parede. Ficou se esfregando em mim. O cenário vocês sabem como é que é. Meu professor falou, o motorista, o cobrador do ônibus. Aí você vai acreditar e você vai em cima dele, vai fazer o que for possível para ele nunca mais fazer isso de novo. E até pagar pelo que ele fez. Agora imagina que é muitas vezes a realidade. Que teu filho ou tua filha fala assim pra você, ó: o meu pai fez isso comigo. O meu irmão, portanto teu filho também, fez isso comigo. O meu avô, portanto teu próprio pai. A minha mãe, porque mulheres cometem abuso também. A minha avó, a minha tia. Esse é o desafio real da maternidade, não só para os cegos, mas para todos nós. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos entregar às pessoas, de nos entregar aos relacionamentos. Enquanto tá bom, eu tô feliz. Quando começa a exigir mais de mim, eu não quero mais brincar com você. Mas é o desafio que está posto a todos nós. Tanto no casamento, quanto na maternidade, quanto na cegueira, no que for, entendeu? Porque, acima de tudo, nós somos seres humanos e nós temos desafios extras, além dos desafios das outras pessoas. Mas todos os desafios das pessoas comuns estão postos para nós também. E é muito importante a gente se apoderar da nossa história, escrever a nossa história. Eu posso ser cega, mas eu tô aqui. E quando eu acabar essa minha vida, vocês vão poder falar qualquer coisa de mim, porque eu já errei várias vezes. Mas vocês não vão poder falar que eu fui omissa na minha própria história. Que eu não vivi minha vida, que eu não estava lá.
Porque a gente às vezes espera que a vida estenda um tapete vermelho pra gente fazer nossas coisas. Era o que eu esperava. Que tudo esteja a favor, que todo mundo dê amém, todo mundo aplauda. Aê, você casou, meus parabéns. Você teve um filho, que legal. Mas a vida real não funciona assim. A maioria de nós temos que lutar por nosso espaço no mercado de trabalho, na vida social e nos meios de comunicação, na luta pela acessibilidade, andando pelas ruas e também com uma criança no colo. É possível, mas tem que querer. E tem que saber, sobretudo, dizer não. Tem que saber dizer sim. Sim, eu posso fazer isso. Sim, eu vou dar conta. Passar por cima do próprio medo, das próprias limitações. Confiar em você, apesar da opinião dos outros. Acreditar que você tem esse instinto, você tem esse poder. Então, isso é o dizer sim. E tem a parte de dizer não. Que é quando você fala para a pessoa, isso aqui eu não quero que você faça. Eu não quero que você tome essa criança do meu colo. Eu não quero que você dite as regras de como meu filho vai lidar com a minha deficiência. Eu não quero que você coloque o meu filho para ser responsável por mim. Eu não quero que você faça por mim aquilo que eu puder fazer em relação a ele ou a mim mesma, a menos que eu te peça. Isso é dignidade, isso é autonomia. A gente tem que aprender a se posicionar de um modo eficaz e o menos violento possível. Então é isso, tá ok, gente? Eu espero ter sido capaz de contribuir. Eu suponho que as pessoas estejam ouvindo, elas tenham suas próprias histórias, suas próprias expectativas. A minha história é uma história de bastante luta, de muita transformação. A minha independência pessoal como cega e como ser humano teve um aumento enorme depois que eu tive meus bebês. Para vocês terem uma ideia, quando eu vim para cá, eu usava a bengala normalmente. Mas quando eu vim para cá, eu sofri tanto preconceito, eu fui pressionada a parar de usar minha bengala. Abri mão da minha independência física. Eu fui pressionada. Eu estava sozinha numa cidade estranha, sem conhecer ninguém. Eu era jovem, estava só com meu esposo que trabalhava o dia inteiro, e aí eu cedi. Então, quando meus filhos nasceu, eu pensei, peraí, eu não vou criar meu filho reclusa. Meu filho não vai viver recluso, ele tem direito de ir para parquinho, ele tem direito de andar na rua, ele tem direito de ir para praça, tem direito de passear, brincar. A cega sou eu, não ele. E eu não vou deixar ele viver a vida dele porque eu sou cega? Eu vou deixar que outras pessoas façam tudo isso por mim sempre? Que história que ele vai poder contar de mim? Enquanto eu estava brincando, minha mãe estava sentada? Enquanto eu estava passeando, brincando, vivendo minha vida, minha mãe estava sentada e outra pessoa estava no lugar dela para mim? E aí eu comecei a me reempoderar, a me reestruturar e a voltar a ser a pessoa que eu sempre fui. Então, as pessoas falam para mim, nossa, Jo, você mudou. Eu falo, não, eu não mudei. Eu fui quem eu sempre fui, só que pela primeira vez eu tenho orgulho de ser. Não é interessante isso? Eles me deram orgulho de ser a pessoa que eu era. É igual a história do Mia Couto, né? A mãe dá a luz ao filho, mas também o filho dá a luz à mãe. É um conto do Mia Couto que fala isso. Tá bom? Gente, era essa a minha contribuição sobre o tema. Espero ter acrescentado reflexões, questionamentos, discordâncias que seja, porque o importante é debater. Porque basta de nós sermos invisíveis, tá bom? Meu e-mail, perguntas, trocas, etc. jobita00, jobita 02 vezes, @gmail.com. Meu WhatsApp, 35 988 58 7808. Meu Facebook, Jobita0, tá bom? É isso, pessoal. Bom congresso para vocês. Espero que a gente some e cresça muito mais. Eu estou publicando um livro pela editora Arteira no começo do ano que vem. O livro se chama O que Dizem as Crianças e fala muito sobre essa minha experiência com a maternidade, sobre minha experiência também com a não violência, com a cegueira dentro da maternidade e com a maternidade alternativa também, tá? Dita maternidade alternativa. Esse livro eu não escrevo para cegos, eu não escrevo para videntes, eu não escrevo para mães, eu escrevo para pessoas. Tá? O meu ativismo é um ativismo humanista, é um ativismo atitudinal, porque eu acredito nisso. Eu não acho que eu tenha a última palavra sobre absolutamente nada, mas eu acho que a gente tem que falar, tá? Então, é isso. Um abraço para todos. Excelente congresso. Até mais. Tchau, tchau.